Boa tarde. Estou aqui só a afinar os detalhes. E esperando que mais pessoas possam entrar aqui na live. Desde já dou as boas-vindas a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Agradeço se me puderem dizer se estão a ouvir corretamente o áudio. Vamos aproveitar aqui alguns minutos para falar sobre o meu livro. Espero que estejam a ouvir bem. Agradeço que possam comentar se o áudio está a chegar-vos corretamente. Olá, Isabel, Rosa, Mário, Débora, Dário, a nossa amiga Débora Lopes também, o Paulo Souza, Alveladas. Estamos aqui já a juntar um grupo de pessoas para falar aqui sobre o meu livro. Estão-me a ouvir bem? Espero que estejam a ouvir corretamente o áudio, porque senão é complicado. Ok. Muito bem. Então já estamos aqui a juntar um grupo simpático. Quero-vos agradecer, em primeiro lugar, estarem aqui a assistir ao lançamento em direto do meu livro. Infelizmente, devido à situação que estamos a viver, ainda não consegui fazer o lançamento presencial, que já estava programado, inclusivamente, para dia 2 de abril. Mas a editora convidou-me a fazer este lançamento virtual, digamos assim, a partir do Facebook. E vou falar aqui um pouco sobre o livro, sobre a minha história, fazer aqui um breve resumo do que é que o livro se trata e explicar-vos um pouco sobre o que é que me levou a escrever este livro e a importância que ele tem, que eu penso que ele realmente tem para a sociedade portuguesa e também para todas as pessoas que
partilham da nossa língua comum, que é o português, na lusofonia. Portanto, o meu nome, para aqueles que não me conhecem, eu chamo António Madaleno. Sou, portanto, uma ex-testemunha de Jeová. Estive quase 40 anos dentro da religião das Testemunhas de Jeová. Alcancei até mesmo vários chamados privilégios dentro da organização das Testemunhas de Jeová e fui ancião durante 10 anos. Eu não entrei por vontade própria na religião, no sentido em que comecei, portanto, a estudar, digamos assim, a entrar dentro da religião através da minha mãe. E neste livro, Apóstata, porque abandonei as Testemunhas de Jeová, é exatamente a minha biografia, onde eu conto, onde eu relato a história da minha vida desde que a minha mãe conheceu, portanto, e entrou em contacto com as Testemunhas de Jeová, até aos dias de hoje, em que, após sair da religião, tenho participado ativamente em expor aquilo que eu considero ser uma seita destrutiva, que eu no livro também explico. Portanto, este livro, acima de tudo, é um livro biográfico, não é um livro, como alguns poderão pensar, apologético, onde eu detalho em pormenores argumentos contra doutrinas e ensinos das Testemunhas de Jeová. Não, o livro não se trata disso, apesar de, obviamente, eu tocar em vários pontos que eu considero importantes. Mas o livro é realmente uma história de vida. Uma história de vida, a minha história de vida, a história de vida da minha família. E eu acho importante que as pessoas fiquem a conhecer realmente o que é ser uma Testemunha de Jeová. Porque a maior parte das pessoas realmente não tem noção do que é ser-se uma Testemunha de Jeová, o que é que isso implica na vida da pessoa, na vida das famílias. A maior parte das pessoas conhece as Testemunhas de Jeová apenas como aquelas pessoas que andam às portas, que são muito chatas, aquelas pessoas que tocam às campainhas insistentemente, semana após semana, aquelas pessoas que recusam transfusões de sangue e que, por isso mesmo, muitas vezes acabam por morrer exatamente por essa fé, por essa crença. E aquelas pessoas também que não celebram os aniversários, não celebram o Natal e pouco mais sabem sobre as Testemunhas de Jeová. Mas as Testemunhas de Jeová são muito mais do que isso. Há muita coisa envolvida nesta religião e as pessoas precisam de realmente saber o que é que está envolvido neste grupo. Portanto, quando é que eu entro neste grupo religioso? A minha mãe, em 1974, recebe as Testemunhas de Jeová à sua porta e, pronto, através desse contacto, ela começa a estudar a Bíblia com elas. E é a partir dessa fase, uma fase da vida dos meus pais, que é uma vida muito complicada. Eles tinham vindo do Alentejo para a cidade. A vida não era fácil na altura, também não é fácil hoje, mas na altura era bastante complicada. E a minha mãe estava numa fase bastante complicada da sua vida, que eu falo um bocadinho mais em pormenor no livro. E é nesta fase sensível da sua vida, em que a minha mãe estava a passar por uma profunda depressão, que ela então aceita a mensagem das Testemunhas de Jeová e começa também a educar-me dentro deste grupo religioso, dentro das suas crenças. Digamos que a formatação religiosa começou logo a partir de que eu era bebê. Portanto, a minha mãe conheceu as Testemunhas de Jeová, tinha eu 1 ano de idade. Portanto, foi logo desde pequenino. E, obviamente, que eu cresci dentro dessa doutrina, dentro desses ensinos, dessa formatação, e não conheci mais nada. Não conheci mais nada. Portanto, foi a única religião que eu pratiquei e conheci na minha vida. É óbvio que isto, ser-se educado e criado como uma Testemunha de Jeová, condiciona muito a vida da pessoa. Logo à partida, enquanto criança, há muitas coisas que a criança não pode fazer. Não pode celebrar os aniversários, não pode celebrar o Natal, não pode celebrar o Carnaval, não pode celebrar 1001 coisas que normalmente na sociedade em que estamos, a maior parte das pessoas comemora. E aquelas que não comemoram, obviamente, não comemoram porque não lhes apetece ou não gostam de comemorar. Mas é uma escolha pessoal. Nas Testemunhas de Jeová, obviamente, isto não é uma decisão pessoal. É algo imposto pela religião.
Portanto, eu, enquanto jovem estudante, digamos assim, filho de uma testemunha de Jeová e educado como tal, também passei a interiorizar esses valores, essas crenças que me impediam também de poder celebrar, por exemplo, o aniversário, de poder celebrar o Natal. E isso na escola tinha implicações, por exemplo, a nível dos trabalhos de turma, onde eu não poderia ou não devia participar em trabalhos que envolvessem realmente atividades ligadas a este tipo de celebrações. E eu no livro detalho algumas situações, algumas peripécias que me aconteceram ao longo do período escolar relativamente a este tipo de situações e de me expor e de me identificar como testemunha de Jeová. E posso-vos já garantir que ser-se criado como uma testemunha de Jeová, ser-se um jovem, uma criança testemunha de Jeová, ser-se diferente dos colegas que não são testemunhas de Jeová, é uma educação muito diferente e, obviamente, nos coloca alguns desafios na forma de lidar com colegas de turma. E eu passei algumas situações complicadas, obviamente, nessa fase. Porque hoje em dia as pessoas já estão mais habituadas, já se passaram muitos anos, várias dezenas de anos, e hoje em dia as pessoas já estão habituadas com a diferença cultural, religiosa, mas naquele tempo não havia essa diferença tão acentuada e tão diversificada que há hoje. Portanto, obviamente que era difícil para alguém que era criado como testemunha de Jeová ser-se diferente no meio escolar. E no mundo do trabalho, obviamente, que isso também tinha implicações, mas especialmente na escola era particularmente difícil e complicado ser-se um jovem testemunha de Jeová. É óbvio que isto, por um lado, ajudou a marcar a diferença em relação aos meus colegas. Por outro lado, levou-me também a interiorizar essa diferença e a crescer como sendo diferente dos outros. E como um jovem testemunha de Jeová, eu tinha orgulho em ser testemunha de Jeová, porque era aquilo em que eu acreditava firmemente que era a verdade, aquilo que Deus requeria de mim. Portanto, ser diferente, não praticar o que os outros praticavam. E no livro eu menciono esses aspectos em relação à diferença que era realmente ser-se um jovem testemunha de Jeová. É claro que os anos foram passando, eu fui crescendo gradualmente dentro da organização das Testemunhas de Jeová, tornei-me servo ministerial pelos meus 20 anos. Servo ministerial é o mesmo que, e é o equivalente a diácono, por exemplo, noutros grupos religiosos. Portanto, é um ajudante, neste caso, do ancião, equivalente a pastor, em outros grupos religiosos, ou padre, na Igreja Católica. Portanto, eu tornei-me diácono, digamos assim, servo ministerial aos 20 anos e sempre fui um exemplo dentro da congregação, no sentido de que eu levava a sério aquilo que fazia. Eu acreditava firmemente que era a verdade, que as testemunhas de Jeová ensinavam a verdade e que tudo aquilo que eu punha em prática era a verdade. É claro que mais tarde, e isto já depois de casar, e depois da minha mulher ficar grávida, é claro que eu agora estou a fazer um breve resumo, porque obviamente que o livro vai contar tudo isto em pormenor. Eu confronto-me com a situação de a minha esposa ficar grávida e surgir a situação do sangue. O médico, o obstetra, que falou connosco, obviamente nos colocou algumas questões e uma delas foi: e se houver uma hemorragia grave durante o parto? O que é que vamos fazer? Porque é o sangue a sair por um lado e a ter que entrar por outro. Porque não há alternativas que salvem a pessoa. Isso deixou-nos preocupados e, obviamente, que eu fui pesquisar esse assunto, fui falar com outros anciãos sobre esse assunto e cheguei à conclusão, depois de pesquisar sobre a questão das transfusões de sangue a fundo e fora dos artigos da organização, fora das publicações da organização, cheguei à conclusão que, obviamente, que esta doutrina era uma incoerência muito grande. Como eu costumo dizer, era uma atrapalhada doutrinal. Eu detalho esse assunto, é um dos assuntos que eu detalho bastante neste livro, a questão do sangue e porque é que eu considero que as testemunhas de Jeová estão erradas na interpretação que fazem com respeito à doutrina do sangue.
para mim, é um dos pontos principais e mais graves dentro da doutrina das Testemunhas de Jeová. É este, porque é uma doutrina que leva à morte de pessoas e tem levado à morte de milhares e milhares de pessoas desde que ela foi instituída e tornada obrigatória no final dos anos 40. Portanto, é uma doutrina que tem conduzido milhares e milhares de pessoas à morte. Aliás, segundo alguns cálculos, todos os anos, em média, morrem cerca de mil e tal pessoas, testemunhas de Jeová. Homens, mulheres e crianças, testemunhas de Jeová, por causa desta doutrina. Portanto, é uma doutrina que eu considero assassina. Esse foi um assunto que eu pesquisei bastante e que explico no livro, em pormenor. Outro aspecto que me levou a questionar a organização e a pôr em causa foi a questão do encobrimento de casos de abuso sexual de crianças. E isto é algo muito grave e que está sendo uma explosão de escândalos em todo o mundo. Ainda agora no Brasil está uma investigação em curso, exatamente porque o Ministério Público está na posse de informação que revela exatamente que as Testemunhas de Jeová encobrem casos de abuso. Ainda é um processo de investigação, mas em outros países, como na Austrália, na Comissão Real Australiana, esse assunto já foi estabelecido e já foi, digamos assim, alertado às autoridades e é um assunto que está, claro, tornou-se escandaloso em todo o mundo. A Inglaterra está, nesse momento, a fazer também uma comissão de investigação, não apenas para as Testemunhas de Jeová, obviamente, para outras instituições também, e também as Testemunhas de Jeová são dos principais grupos visados. Portanto, este caso do sangue, os casos do encobrimento de casos de abuso sexual de crianças, em que a organização tem políticas muito à semelhança que a Igreja Católica tem mantido ao longo dos anos para encobrir esses casos de abuso, e é por isso que muitas Testemunhas de Jeová não acreditam que a organização encobre casos de abuso, acham que esses casos de abuso são entregues às autoridades ou que são tratados de forma conveniente. Eu no livro explico porque é que não, quais são as políticas verdadeiras, reais, do encobrimento dos casos de abuso. Portanto, este livro visa ser um testemunho pessoal, em que eu conto a razão pela qual eu saí da religião. Houve razões sinceras, genuínas, verdadeiras, após cerca de 10 anos de pesquisa, de investigação, que me levaram à conclusão que esta religião não é o que afirma ser. Porque esta religião afirma ser a única religião verdadeira. E que todas as outras religiões são religiões falsas. São instrumentos de Satanás para desviar as pessoas da mensagem verdadeira da Bíblia. E eu no livro explico exatamente porque é que eu cheguei a estas conclusões. Outro aspecto que eu gostava de mencionar e que é muito, muito importante é que eu detalho todo o meu processo de saída. Inclusive tenho a minha carta de dissociação no meu livro e também explico como é que se processam as chamadas comissões judicativas. Portanto, são as comissões, são tribunais eclesiásticos, digamos assim, em que as pessoas são julgadas, seja por uma questão de um pecado que tenham cometido, pecado dentro do contexto religioso, seja até mesmo por um crime, como é o caso do abuso sexual de crianças. E também explico como as pessoas que são expulsas da religião, ou as pessoas que decidem sair da religião, como eu saí, como é que elas são tratadas. E isto é um ponto muito importante, porque há muitas pessoas que desconhecem como é que as Testemunhas de Jeová são tratadas quando saem deste grupo religioso. Posso-vos dizer que é um tratamento cruel, é um tratamento que é próprio de seitas destrutivas, e eu, na parte final do livro, explico o que são as seitas destrutivas e como é que elas podem ser identificadas. Portanto, eu tenho muitos amigos, pessoas conhecidas em todo o mundo, que sofrem o tratamento cruel do ostracismo, que é o banimento total do grupo religioso e onde as pessoas ficam proibidas até mesmo dizer um simples olá quando passam pela pessoa na rua. Portanto, é um tratamento muito cruel, muito difícil. Há suicídios, inclusivamente suicídios de pessoas que se veem nesta situação de repente ficarem sem nada, sem ninguém. É uma situação muito, do ponto de vista psicológico, é uma situação muito, muito complicada.
muito complicada. Eu aqui, no meu livro, eu gostava só para vocês terem uma noção de como eu tive... Eu escrevi uma carta de dissociação, onde expliquei detalhadamente o que é que me levou a sair da religião. Esta carta foi assinada no dia 24 de fevereiro de 2018. E eu vou só ler aqui um pequeno excerto, a parte inicial, para vocês terem noção da forma como eu me dirigi aos anciãos e entreguei esta carta pessoalmente na Comissão Judicativa. Eu vou ler para vocês um pouco. Lisboa, 24 de fevereiro de 2018. Prezado Corpo de Anciãos da Congregação Alameda das Testemunhas de Jeová. Venho por este meio manifestar o meu desejo inequívoco de desligar-me oficialmente da religião das Testemunhas de Jeová e não ser mais considerado como estando vinculado à Associação das Testemunhas de Jeová. Tomei esta decisão em virtude de estar consciente de que, após ser convocado para uma comissão judicativa, em virtude da minha discordância em relação a muitos dos ensinos da Organização Torre de Vigia e de a ter expressado publicamente de vários modos, este seria o passo correto a dar. Não que me sinta obrigado a fazê-lo, mas porque quero deixar clara a minha posição perante a congregação e a comunidade. Como ex-ancião, reconheço que a maioria dos anciãos nas congregações se esforça de coração em fazer o melhor que podem e sabem em prol dos irmãos. Embora também reconheça que muitas vezes o fazem de modo mecânico e legalista. Isto acontece em virtude da burocracia e regras impostas pela Organização Torre de Vigia, onde é dado pouco espaço para o verdadeiro amor cristão e compaixão misericordiosa, como o nosso pastor excelente, o Senhor Jesus Cristo, deu exemplo. O processo que me conduziu a esta postura em relação à religião em que praticamente nasci e fui criado, deveu-se, acima de tudo, a uma questão de consciência. Nada tenho ou tive contra irmãos individualmente. E muitas são as pessoas que me conheceram enquanto testemunha de Jeová ativa que podem atestá-lo. Sempre me esforcei em ser amoroso, compassivo e nunca deixei que privilégios ou cargos de responsabilidade me tornassem orgulhoso ou agisse como amo da fé de ninguém. Sempre dediquei ao máximo a minha energia e capacidade por aquilo que acreditava ser a verdade. O processo pelo qual passei e que acredito tem sido similar a muitos milhares de outros que acabam nestas circunstâncias, conheço pessoalmente muitos assim, resultou de uma profunda insatisfação em relação a certos ensinos e procedimentos organizacionais que me levaram a pesquisar a fundo as nossas doutrinas e sua história, encarando de forma objetiva aquilo que realmente esta religião é, aquilo que afirma ser. Levei anos de intenso estudo e pesquisa, ainda enquanto ancião, para entender e achar coerência em certos ensinos que, como se diz em português, me deixavam com a pulga atrás da orelha. Adquiri uma generosa biblioteca bíblica que, junto com as publicações da Torre de Vigia, serviu para mergulhar a fundo na Palavra de Deus. Ao fazer isso e comparar os ensinos da Torre de Vigia com aquilo que a Bíblia realmente diz, encontrei várias discrepâncias e interpretações duvidosas. A mais recente sendo as várias mudanças com respeito à geração sobreposta. Acredito que os irmãos, todos vocês, já tiveram a mesma sensação de que certos ensinos parecem ser forçados e adaptados a belo prazer do corpo governante. Mas, infelizmente, para quem acredita que esta é a religião verdadeira, simplesmente se esforça por abafar tais sentimentos inquietantes ou dúvidas e segue em frente. Isto é apenas a introdução da minha carta da dissociação, que está aqui no meu livro. Esta carta tem 11 páginas, na carta que eu escrevi. Eu espero que vocês, ao lerem a carta, vão perceber exatamente as razões a fundo que eu apresentei perante esta Comissão Judicativa. Gostava de mencionar que este livro não é apenas o texto principal que é importante. Este livro é rico em notas de rodapé. Posso mostrar aqui. O livro tem muitas notas de rodapé que ajudam a pessoa a ter, digamos assim, acesso a outros materiais de leitura. Apresenta citações
informações. Portanto, é um livro riquíssimo em informação, não apenas no corpo principal do texto, mas também em todas as notas de rodapé que ele apresenta. Gostava também de mencionar que este livro tem o prefácio que eu agradeço desde já ao Dr. Paulo Mendes Pinto. O Dr. Paulo Mendes Pinto é um professor universitário. Ele é coordenador da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona. Em Portugal é considerado, portanto, uma autoridade em estudos da religião. E também tem o pós-fácio também de Dr. José Briços Lino. Dr. José Briços Lino, a quem eu também agradeço ter participado neste livro, é docente de Ciência das Religiões e é coordenador do Instituto de Cristianismo Contemporâneo. Portanto, este livro está realmente com estas duas autoridades, digamos assim, a validar o conteúdo dele. Obviamente que mais pessoas participaram neste livro, como, por exemplo, o António Vladas, que é jornalista. Também tive o prazer de ter o seu comentário no meu livro. Inclusive é meu primo, é um reconhecido jornalista português e tenho a sorte também de ser meu familiar. Tenho também o comentário de Alexandre Ramos, psicólogo e investigador. Tenho o comentário também de Maria Helena Costa, que é também uma pessoa que conhece bem as Testemunhas de Jeová e que já escreveu um livro sobre elas, que é Quem é? Abra a porta ao mundo secreto das Testemunhas de Jeová e descubra o que elas não lhe dizem. Ana Caetano, psicóloga, também escreveu um comentário ao meu livro, a quem eu também agradeço. E Osmanito Torres, esse meu grande amigo brasileiro, que também é dissidente das Testemunhas de Jeová, ex-ancião, que também escreveu o livro De Ancião à Apóstata. Também Bruno Vieira Amaral também participou neste livro com o seu comentário. Ele é escritor, um escritor reconhecido em Portugal e além fronteiras. É um jovem escritor que também tem tido, digamos assim, um papel muito importante na cultura portuguesa. Miguel Marujo, também reconhecido jornalista, que também escreveu simpaticamente um comentário ao meu livro. E Tânia Pereirinha, que também é jornalista no jornal Observador e que também me deu o grato privilégio de escrever um comentário no meu livro. Por isso, meus amigos e caros ouvintes, neste áudio e neste vídeo, nesta apresentação online, enquanto eu não puder fazer esta apresentação presencialmente, quis deixar aqui este testemunho e esta apresentação virtual do meu livro. Este livro está à venda, portanto, nas livrarias, quer físicas, quer virtuais. Obviamente, na fase em que nós estamos a viver, não vamos correr o perigo de nos expormos portanto, ao contágio. Portanto, no nosso lar podemos encomendar este livro na UC, na Bertrand, na FNAC, até no El Corte Inglês e na livraria Almedina. Portanto, são alguns dos sítios onde ela está disponível. Pode ser comprada online. Portanto, espero que gostem do livro. Já tenho vários comentários de pessoas que já leram o livro, que já o leram, ou que estão a ler e que estão a gostar muito. Portanto, até agora as opiniões têm sido muito, muito positivas. Eu agradeço desde já a vossa presença aqui. Espero que vocês possam adquirir este livro, possam lê-lo. É natural que haja algumas perguntas que possam ter sobre o livro. Não me importo que vocês escrevam para mim e me questionem, portanto, sobre o livro, sobre a minha experiência nas Testemunhas de Jeová. Estejam à vontade, eu estou disponível para fazê-lo. E pronto, e termino aqui esta apresentação, esta breve apresentação, e espero sinceramente que possam lê-lo e, caso gostem, divulguem junto de outros. Vamos tornar este livro conhecido, porque é um livro que eu considero que é um testemunho muito importante para as pessoas que partilham a nossa língua comum, que é o português, porque há poucos livros em português sobre este assunto, e este é um testemunho que realmente, em português, de Portugal, de alguém que viveu quase 40 anos dentro deste grupo religioso.
Um grande abraço para todos. Desejo-vos o melhor para vocês, para as vossas famílias. Protejam-se, mantenham a calma nesta fase complicada que estamos a viver. Não corram riscos. E olhem, aproveitem este tempo que passam em casa para poder ler então o meu livro e ficar a conhecer melhor então o que é este testemunho de alguém que foi uma testemunha de Jeová e que neste momento se dedica a informar outros sobre os perigos deste grupo sectário e a informação que o livro contém realmente vai ajudar-vos a entender melhor este assunto. Ele é completamente factual, cheio de informação, cheio de factos que podem ser confirmados por qualquer pessoa que deseje pesquisar o assunto, independentemente, que é isso que eu sempre aconselho as pessoas a fazer. Nunca acreditem no que os outros dizem, façam a vossa pesquisa pessoal e cheguem às vossas próprias conclusões. Agradeço desde já a vossa presença, um grande abraço e até à próxima.